Eu nunca espero ser rico, porque de pobre não passo. A minha maior riqueza é tudo aquilo que eu faço. Eu sou Luísa Salles e é um orgulho incrível eu ser sobrinha da tia Mirita, assim que ela é conhecida pela Lausanne, a professora Palmira da Luz Salles, portanto, que era irmã do meu pai. Nasceu aqui, no lugar de Caridades, da Serradinha, que é da antiga freguesia de Vilarinho, no dia 1 de dezembro de 1931, ao lado da casa dela e ao lado, curiosamente, do lagar que hoje se chama o Lagar Mirita Salles. Foi uma professora, como acabei de dizer, mas oriunda aqui deste meio, deste cantinho, a que alguém chamava também Quinta das Caridades, e hoje tem o nome da Rua de Caridade, que termina exatamente na casa que era dela, e com origens rurais. No entanto, estudou realmente, era a menina tinha mais 3 irmãos, portanto foi a última a nascer, bastante mais nova. Já, eventualmente, os meus avós com outra visão achavam que ela de ser um bocadinho melhor, porque nesse tempo as meninas nem sequer iam estudar, nem de casa saíam, não é? E ela fez a escola primária em Vilarinho e via-se que era muito interessada, uma pessoa muito dada e pensou dar aulas ela própria. E então, naquele tempo, com mais pouca formação, chamava-se regente e foi assim que ela começou a dar aulas, em 1953, mas quer dizer 1953. Palmira Salles, Palmira da Luz Salles, né? Realmente era uma mulher com muita luz. É uma mulher do povo que vem a ser professora primária, como se dizia na altura era regente, correu estas serras, estas serranias aqui à volta, concelhos à volta, a pé. Do seu salário pagava aos meninos que ela ensinava nas escolas mais distantes, e volto a referir, não é? Nas serras aqui à volta, não só a Serra da Lausanne, como os outros acidentes orográficos contíguos, até a Pampilhosa da Serra, etc, etc. E ela era uma pessoa muito generosa e muito solidária, não é? E partilhava, desde logo, com esses meninos e com essas meninas o seu salário, ou seja, comprava coisas, não dava dinheiro, mas comprava coisas para elas do seu bolso. Ajudava-as a ter uma vida melhor, porque muitas delas, nesse tempo, quem diria, até agora, passavam mal. E passando mal, iam mal para a escola, não aprendiam. E desde muito nova, ainda eu não estava por cá, mas sei, por aquilo que ela me contava, ela fez sempre esse percurso da solidariedade, mas de muito interesse pelas coisas do povo a que pertencia e que pertenço eu também, designadamente aqui da Lausanne e da Serra da Lausanne. A Palmira Salles é uma mulher da Serradinha, nunca deixou, sendo professora primária, aliás ela tirou o curso depois no magistério primário, em Coimbra, antes era regente, que eram pessoas com um mínimo de instrução, como se dizia, que acabavam por ser o regime antes do 25 de Abril, portanto, aproveitou essas pessoas para porem os seus conhecimentos ao serviço do ensino, não é? Ela mais tarde tirou o curso do magistério primário, portanto, não foi só regente, ela foi realmente professora com o seu título, com a sua formação. Portanto, começou cedo a dar aulas, em novembro de 1953, em Cera dos Vales, mas naquele tempo era quase que uma ajuda à população, porque era num palheiro. Portanto, num palheiro em Cera dos Vales que ela começou a dar aulas. E foi se calhar com as piores condições incríveis que ela andou por vários lugares, várias aldeias, a dar aulas em escolas muito rudimentares. Algumas depois já foram sendo melhoradas, mas
percorreu várias regiões aqui da Lausanne, mas também de início andou fora, que era o lugar onde esteve mais longe, porque eu fui com ela a quase todas as escolas onde ela esteve, foi na Pampilhosa da Serra, no lugar de Cavaleiros de Feijão, Pampilhosa da Serra. E como não havia sequer transportes, era curioso porque ela tinha que combinar na altura com a carrinha dos Correios, ao fundo da rua, que a levava até perto de Feijão, e depois vinha a pé. Eu sei isso perfeitamente porque fui lá com ela também uma das vezes, ia acompanhá-la, era mais miúda. Por onde passou, foi sempre muito bem acolhida, porque no fundo ela ia levar cultura, conhecimento. Isto porquê? Porque desde nova, desde miúda, aos 16 anos, ela começou a aprender a dar injeções com o médico, o Dr. Alcino Simões Lopes, que é o conhecido médico do povo, e que via que ela era tão interessada e ávida de conhecimentos e de saber, que lhe ensinou. E o meu pai também, eram os dois os enfermeiros aqui da aldeia. Portanto, a dar injeções, fazer curativos, como já foi referido por outras pessoas. E ela ia a qualquer hora da noite, de casa em casa, portanto fazia esse serviço de enfermagem, e ia-se dando ao povo e ensinava onde andava. E fazia o mesmo pelas escolas e nas aldeias por onde ela realmente andou. Venho aqui falar agora sobre uma pessoa que me é muito querida, que partiu, mas não morreu, porque é uma presença constante, visto que é um ícone incontornável de lausaneidade da Lausanne. É a Mirita, Palmira da Luz Salles, a nossa querida Mirita, que ainda era minha prima, minha parente, prima, e com quem eu fui criada de alguma forma, porque desde que me conheço, todos os dias via a Mirita. Ora bem, a Mirita é amor. Amor à vida, amor à família, aos amigos, amor à Lausanne, amor a qualquer causa que ela achasse meritória. Amor à vida, porque ela vivia cada instante em plenitude, na sua alegria, na sua boa disposição, na sua forma de estar, com muita genuinidade, com muita simplicidade, com uma simpatia olímpica, sempre pronta a ajudar os outros, sempre pronta a ouvir. O seu amor também pela natureza. Um quintal enorme, ela era uma mulher rural, ela era uma mulher digníssima em todos os aspectos. Rural, porque no seu quintal ela cultivava legumes, ela cavava, sachava, mondava, regava, ela tinha a tal sustentabilidade, ela tinha galinhas e coelhos e até milho lá ao fundo, estou a vê-la. Ela era uma pessoa sempre de recursos inesgotáveis. Ela própria nunca se cansava. Presença tutelar, a Mirita, à família e para os amigos. Iam ali pela Rua pelas Caridades acima, o último poiso era o banco. Era o banco de madeira da Mirita, o banco em frente à varanda, 3 degraus de lousas, não me lembro agora como é que se chama aquilo, não é? Assim, e depois entrava-se logo para a cozinha da Mirita. Isso era um ninho, havia ali a varanda de madeira, um ninho de paz, de amor, sim, de união, de confraternização, de solidariedade, de partilha, de cumplicidade. A Mirita ali estava sempre, no seu sorriso, na sua simpatia, sempre pronta a gente chegava ali e sentia-se imediatamente abraçada só pelo olhar daquela mulher. Ora, as recordações aqui desta casa, deste local, onde eu estou sentada,
aqui nas pedrinhas de xistos que serviam como bancos, e o principal banco é este banco de madeira, que era o nosso ex-libris. Os amigos e a família chegavam, aqui era a primeira reunião familiar que nos encontrávamos, por este espaço fora, por este chão de lousas, portanto o xisto, por este sítio aqui sempre verde, todo o quintal, quer em flor, quer com árvores, a macieira, a tangerineira, as árvores da minha tia Mirita. Vi para o pé da Mirita, ou seja, para a Quinta das Caridades, com 11 para 12 anos, vi fazer os 12 anos ao pé dela. Ela foi uma irmã mais velha para mim, estava sempre pronta, para ela não havia diferenças, nem na maneira de ser da pessoa, nem na maneira de viver. Foi sempre uma pessoa que estava sempre pronta para tudo e para todos. Tudo e mais alguma coisa para ajudar qualquer pessoa, fosse no que fosse. Ela ia de noite pelos vizinhos, dar injeções, fazer curativos a quem se queimasse, a quem se magoasse, coisas assim desse género. Ela estava sempre pronta para ajudar a tudo e todos. Não era só professora, então? Não, ela tinha mais que uma profissão, mas a profissão dela, as profissões dela eram inacabáveis. Não só o pai da Mirita e a mãe foram companheiros de festas com os meus avós, porque o pai dela era uma pessoa muito comunicativa, quase o género da Mirita. Talvez ela tivesse essa parte dele. O meu avô adorava o tio Francisco. Acho que não há mais palavras. Só a saudade de a perder. Devíamos, não digo toda a gente, porque não há regra sem exceção, mas 50% podíamos ser como ela. Ela marcou, sobretudo, a segunda metade do século XX, na Lausanne. Só pode reconhecer isso quem realmente a conheceu e quem valoriza aquilo que ela valorizou, não é? Que é a cultura popular, desde a gastronomia, às danças, aos cantares, à maneira de fazer isto ou fazer aquilo. Eu lembro que uma vez, aqui no Lagar da Ponte Toreal, Lagar de Azeite, fizemos uma tibornada. E ela foi, no fundo, a mestre de cerimónias de tudo. Quero recordar um pormenor que diz muito daquilo que era a Palmira, da sua ligação aos seus. Eu tive, posso dizer, o privilégio de ser seu amigo, não é? Praticamente, posso dizer também, era como se fosse de família, não é? E quando ela morreu, para nós prematuramente, fomos ao funeral a Vilarinho, ao cemitério de Vilarinho. E antes de descer o caixão à cova, o Lausanne Henriques falou e chamou-me para junto dele. Ainda estou a ver essa cena que eu descrevo no escrito. E no momento em que ele estava a falar, começa uma rola, isto acho que era, já não sei se maio ou junho, começa uma rola a cantar em cima. Uma rola, não é agora dessas que aí que são, pronto, são uma praga, mas era uma rola brava. O Lausanne e a Palmira eram dessa matriz, como o Zeca na Mulher da Erva. Canta a rola numa ramada, pela estrada vem a mulher, meu senhor, nessa caminhada, nem me lembra o amanhecer. Esta é a Mulher da Erva do Zeca, que era do Lausanne, que era da Palmira, e já agora, pronto, também é minha. Também é minha. Também no forno, claro, a gastronomia imperava tradicional, o bacalhau com as batatas a murro, a chanfana. Foi a primeira mulher que participou com a Câmara Municipal na primeira Feira de Gastronomia em Santarém,
lembro-me lá ter ido com ela, e foi daqui, da casa dela, que foi realmente a chanfana e muita da gastronomia tradicional que lá se provou, e também os serranitos, que, entretanto, o Sr. Amilcar e a Dona Madalena desenvolveram os primeiros pastéis típicos de castanhas e mel, exatamente o básico. Portanto, o que existe na terra é que devemos valorizar, e não é importar incrivelmente, e em termos económicos e em termos ambientais, que é um desgaste incrível. E realmente foi muito interessante na escola aparecer assim um grupinho de danças tradicionais, não é? Uma espécie de um ranchinho. E a minha timidita achou, então, mas isto vocês não andam bem. Então conseguiu convencer-me e a professora Fernanda que nós tínhamos que fazer uma coisa em condições. E então daí toca de partir para mais recolhas. Fizemos um serviço, e continuou-se a fazer durante muitos anos, recolhas e pesquisas tradicionais para o grupo de dança da Escola Secundária da Lousã. E então, assim foi, recolhas, mais tradições, e começa a costurar e a ajudar, quer com a minha madrinha Zita e a Alice, quer com os vizinhos, algumas coisas mesmo bem costureiras a sério, e lá partimos para a confecção de trajes, e com a minha timidita sempre de base. Ela era a apresentadora dos trajes, mais o Sr. Amândio Neves, portanto, um conjunto de pessoas incríveis que nos ajudaram, músicos. O meu pai, José de Rosales, tanto um grande músico, também estava sempre a ajudar à frente disto tudo. E começou a dedicar-se mais a outras atividades culturais. Em particular, penso que no início mais na cooperativa Trevim, que foi uma das fundadoras. Antes da cooperativa era o jornal, portanto o jornal Trevim, que ela às vezes também já ajudava e colaborava. E as principais atividades culturais foi a partir da cooperativa do jornal Trevim. Depois também com a própria Câmara Municipal, porque sendo professora estava sempre relacionada na altura com todas essas atividades municipais. Em pleno 25 de Abril, ela que era sempre toda uma mulher, fez-se, portanto, autossuficiente e autoformada, digamos, sentiu o 25 de Abril e cada vez mais colaborou com atividades que as pessoas não sabiam, não queriam, aquele tempo todo. A Mirita foi extraordinária como professora. E depois, quando teve mais tempo, a Mirita participou ativamente, por exemplo, no sindicato regional dos professores, com Mário Nogueira. Foi diretora, fez parte da direção, foi uma lutadora incansável pelos direitos, já depois de 74. A Mirita depois foi também membro ativo da direção de Trevim, do jornal Trevim, e como membro do Trevim, a Mirita incentivou múltiplas atividades. Escola de música, feira do livro, caricatura, promoção das aldeias do Xisto. Mas nunca ela perdeu essa ligação, como eu estava a dizer, às suas raízes e às raízes dos seus vizinhos. Tinha uma ligação muito afetiva às coisas que a rodeavam, às coisas em que de uma forma ou de outra estavam perto de si, e ela fazia questão dela estar ainda mais perto. Como a cooperativa Trevim. Eu fui diretor do Trevim, do jornal Trevim, 12 anos, ela na altura, menino, tu és tão novo, como é que tu podes ir assumir a direção do Trevim? Né? Só que eu, quando assumi a direção do Trevim, já tinha, salvo erro, 31 anos. Já trabalhava na agência Lusa como jornalista. Mas pronto, para ela era um menino, não é? O legado da Mirita, no seu amor à Lousã, é um legado de multiplicidade. O amor à Lousã da Mirita é ter toda a vida trabalhado para os louzanenses, para a sua família, para os seus amigos, para a Lousã. A Mirita o legado da Mirita é este. Eu digo isto, a Mirita foi uma arauta, uma embaixadora, uma
uma mensageira com muito amor da Lausanne. Foi ela que organizou a presença da Lausanne pela primeira vez na RTP, por exemplo, com a reconstituição de uma aldeia, da vida na aldeia com o Casal Novo. Levou à RTP também o grupo de dança da escola secundária. Levou à RTP outros aspectos que agora já não me recordo, mas foi assim, porque depois acharam que esta mulher era um manancial cultural e então aproveitavam, logicamente, não é? Esta mulher incentivava e produzia audiências com os saberes dela. Os saberes e os sabores de vida. Sabores não só de paladar, mas também paladares da alma. Paladares e perfumes, porque ela era uma flor perfumada, a flor mais linda do quintal dela era ela própria. E destaco principalmente, porque já foi mais uma das últimas atividades que foi o grande empenho dela, foi junto, como há bocado disse, junto à casa dela, estou ali a olhar para o lagar, agora com o nome Mirita Salles, porque ela realmente foi uma entusiasta e conseguiu fazer ver ao Presidente da Câmara de então, o professor Horácio Antunes, que era um imóvel de muito valor, e realmente é, e que adquiriu esse lagar, que ele funciona, embora agora precise de reparação urgente, não é? Que já foi há muitos anos, e daí, quando infelizmente se viu que ela estava doente, fizeram-lhe a homenagem ainda em vida, dando o nome dela ao lagar Mirita Salles. Portanto, para nós realmente é uma honra e um orgulho. Esperemos é que realmente ele se possa um dia ser mais dinâmico e que as pessoas vejam a importância, as tradições, como se fazia realmente o azeite e como é o verdadeiro azeite de extração virgem, bom. A Palmira era uma pessoa exemplar na materialização desse valor. Era uma mulher fraterna. Ela sabia, por experiência própria, com suor e lágrimas, o significado supremo dessa palavra. Uma mulher fraterna, que conhecia o valor da fraternidade. Então, vamos ser como a minha tia Mirita, que ajudou toda a gente, também economicamente, e de que maneira, eu sei que ajudou, e às vezes mesmo com grandes perdas, mas o que importa é que ela melhorou a vida de muita gente. Isso é uma honra e um orgulho que ninguém nos tira. Obrigada. E bem-aja à tia, que foi uma pessoa absolutamente incrível mesmo. O mundo, se tivesse mais Palmira Salles, era um mundo muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais autêntico.